Então, hoje nós vamos resolver um exercício sobre equação diofantina. Vejam só, uma pessoa tem R$ 2.000 que pretende investir em ações de duas empresas específicas. Assim, ela comprará ações da empresa A e ações da empresa B, as quais estão precificadas a R$ 6 e R$ 10 nessa ordem. De quantas formas distintas ela pode fazer a compra? Vamos primeiro analisar só essa pergunta, porque são duas. Vamos tentar resolver primeiro essa pergunta. Veja só. A pessoa tem 2.000, tá? Ela tem no total, tem R$ 2.000 e ela quer investir em ações de duas empresas. Empresa A, que eu vou chamar de X, empresa B, que eu vou chamar de Y. Aqui no enunciado, se você lesse, ó, você ia ver, ó, sendo X e Y o número de ações de empresa A e B. Então, X é da empresa A e Y da empresa B. Então, qual que é o custo da ação da empresa A? A ação da empresa A você compra por R$ 6. Já a ação da empresa B você compra por 10, tá certo? Então, como que ele quer gastar exatamente R$ 2.000 nas ações? Então, o que eu faço? 6 vezes o número de ações, mais 10 vezes o número das ações da outra empresa, tem que dar exatamente 2.000. E eu tenho, então, uma equação de Diofantina, tá certo? O que a gente faz agora? Acha um caso particular, né? Já dá para ver aqui que como o 2.000 posso dividir pelo MDC, afinal o MDC entre 6 e 10 é 2, 2.000 eu posso dividir por 2. Então tem a condição de existência de resposta de solução com valores inteiros existe, né? Então se a condição foi atendida, logo existem essas soluções. Vamos lá, então qual que seria a primeira solução que vem à mente? Bom, 0 o x e coloco 200 no y, que aí vai dar 2.000, tá certo? E aí o que eu faço? Aí a gente pode aplicar a equação paramétrica. Se você lembrar, a minha equação paramétrica é x0 mais bt para o x, né? Ou seja, eu vou ter uma PA em que a minha, veja, que a minha razão vale 10. Né? Porque eu vou estar somando B vezes T. Enquanto que aqui eu vou ter uma PA, só que a minha razão vai valer menos A. Isso é um padrão, tá certo? Pelo menos nas equações diofantinas lineares. Veja, então se eu tenho isso, eu posso montar na forma de PA o termo geral para os valores de x, respostas para x e termo geral para as respostas de y. Veja só, como é que eu monto o termo geral, que eu vou chamar de xn? Ele vai ser A1, que é 0, mais n menos 1, vezes r. Quanto que é o r? 10. Já o meu yn, A1, que é 200, mais n menos 1, vezes menos 6. Então, menos n menos 1, vezes 6. Que vai dar a mesma coisa aqui. 10, aqui no x, 10n menos 10. Né? E aqui eu vou ter, então, 200 menos 6n mais 6, ou seja, 206 menos 6n. Beleza? Então, eu tenho aqui os dois termos gerais ali na forma da minha PA. Beleza? E o que acontece? Eu quero saber quantas possíveis respostas eu posso ter. Aí agora você tem que pensar o seguinte: as tuas ações, elas sempre, tanto X quanto Y, que são o número de ações das duas empresas, esse número de ações tem que sempre ser maior que zero. Não tem como eu ter ações negativas, né? Então ele tem que ser maior ou igual a zero. E aí o que eu faço? Eu aplico essa desigualdade aqui na fórmula do termo geral. Então eu vou ter 10n menos 10 para o x ali, maior ou igual a zero. Mesma coisa para o termo geral de y. 206 menos 6n vai ter que ser maior ou igual a zero. Daqui para o x, eu jogo esse 10 para o outro lado, vai ficar 10n maior ou igual a 10, portanto, n maior ou igual a 1. Isso aqui é algo trivial, né? Porque sempre numa PA, seja lá qual for, o primeiro termo é o 1. E aí vai subindo. 1, segundo, terceiro, quarto, quinto e etc. Então isso aqui é uma trivialidade que não me acrescenta muita coisa. Agora, esse outro aqui, eu consigo saber exatamente o número de possibilidades que eu tenho. Então eu jogo esse 6n para cá, né? 6n, aí eu inverto a posição, então vai ficar menor ou igual a 206. E aí eu posso dividir os dois lados da equação por 2 para me facilitar. Vou ter então 3n menor ou igual a 103.
Veja, caso eu divida 103 não é divisível por 3, porque somo todos os algarismos. A soma dos algarismos é divisível por 3? Então vamos ver. 1 mais 0 mais 3 vai dar 4. 4 não é divisível por 3. Agora, caso eu fizesse o antecessor, ele seria divisível por 3. Certo? Então, caso eu pegasse o antecessor, poderia certamente dividir por 3. Então, veja, nesse caso vai dar quebrado. Mas se eu pegar o antecessor, eu vou ter a resposta certinha de quem que é. Então, veja, 102 dividido por 3 vai me dar, vou pôr 3 aqui, que vai dar 9, e 12, aí 34. Portanto, n vai ter que ser menor ou igual a 34. E pensando que o meu n é maior que 1, que vai de 1 até 34, ou seja, esse é o número total de possibilidades de resposta que eu posso dar, logo eu posso concluir que eu tenho 34 possibilidades de resposta. Ou seja, não pode ser a alternativa C, que me diz que eu tenho 35, nem a D, que diz a mesma coisa, muito menos a E, que diz que eu tenho 32. Logo, aí a gente vai ficar na dúvida entre a resposta A e a resposta B. Agora, vamos ver a outra questão que ele coloca ali, né? A outra questão é a seguinte. E qual é a possibilidade que permite que ela, a pessoa, tenha o mais próximo de metade do seu capital investido em cada empresa, sendo x, y o número de ações da empresa A e B, respectivamente, tá certo? Então ele quer que ele tenha metade do seu capital investido em uma empresa, então 50%, por exemplo, investido na empresa A, e ele quer 50% investido na empresa B. Então vamos retornar aqui para o xn, veja, o xn era quanto? 10n menos 10, se não me engano. Já o yn era 206 menos 6n. Então veja o seguinte, esse termo geral define todos os valores. Esse termo geral define todos os valores também. Um para o x e o outro para o y, né? Então veja só, eu tenho que pensar o seguinte, se o da empresa A está custando a ação R$6, enquanto que o da empresa B, a ação está custando R$10, o que eu faço? Pego 6, multiplico por xn, então eu vou ter 60n menos 60, aí eu vou ter uma função que me diz em qual posição, em qual possibilidade, né, naquela sequência, né, eu tenho conforme a posição, né? Então eu coloco o valor da posição e encontro o valor de x, né? O valor de x em relação à quantidade que eu tenho investido, né? Então se eu quero 50%, ou seja, um valor igual para cada um, ou pelo menos o mais próximo disso, eu tenho que pensar o seguinte, o valor de 6 vezes xn tem que ser igual ao valor de 10 vezes yn. E aí isso aqui vai ter que ser igual a 2060 menos 60n. Aí eu jogo 60n para cá, somando com 60n vai dar 120n. Esse 60 para cá, somando com os 2060, vai dar 2120, 2120. Aí eu posso cortar esse zero com esse zero, tá? Beleza, corto esse zero com esse zero. Aí eu vou ter 12n igual a 212. Posso simplificar, posso dividir os 2 por 2. Aí eu vou ter 6 aqui. E aqui eu vou ter 106. Posso dividir por 2 de novo. Aí eu vou ter 3 aqui e 53. Então eu vou ter que 3n igual a 53. Agora você vai ter que observar o seguinte. 53, ele não é divisível por 3, porque 5 mais 3 dá 8. 8 não é um número divisível por 3, né? Então eu não segui o critério de divisibilidade do 3. Mas veja o seguinte, eu posso fazer a seguinte questão. Eu vejo quem que está mais próximo. Eu pego o 53, isso aqui é um método que funciona para resolver isso aqui. Você pega o 53, você divide pelo 3, aí você vai ver, ó, 1, aí 3 aqui, 2, 3, aí 7, 21, vai sobrar 2, aí eu coloco o 0, vírgula, e aí vou colocar 6 para dar 18, e aí vai indo, né? Então vai dar 17,666, mais ou menos, ele vai ser aproximadamente 17,7, tá?
aproximadamente. O 17,7, como é uma posição, não tem como eu ter uma posição que tem vírgula. São só números inteiros, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Mas veja, como a minha posição está mais próxima de 18 do que de 17, né? Então eu estou com um número que está entre as posições 17 e a posição 18, né? E veja, esse número ele está bem mais próximo do 18. Logo, a resposta vai ser 18. Tá certo? Então a resposta daqui vai ser a posição 18. Aí o que eu faço? Eu insiro em xn e yn e encontro o par ordenado de resposta. Então xn vai ser 10 vezes 18, que 180 menos 10, 170. Já o yn vai ser 206 menos 6 vezes 18, vamos ver 18 vezes 6 quanto que dá? 48, 108, então vai ser 206 menos 108, isso aqui vai dar 8, né? Então a resposta aqui, yn igual a 8. Na verdade não, desculpe, confusão aqui, ó. Espera aí, vou tirar aqui, 10 para cá, 9 aqui. Desculpe, a resposta vai ser 98 aqui, desculpe. Portanto, o meu par ordenado vai ser 170,98. E essa vai ser a resposta, que é exatamente, né, a questão, a alternativa A. Portanto, a resposta para essa questão é a alternativa A. Tá certo? Então, muito obrigado pela atenção de todos e tchau.